Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E vamos continuar aqui, nós estávamos na pluralidade das existências e vamos continuar aqui no título Encarnação nos Diferentes Mundos. E esse é um pedaço aqui bem interessante, porque a gente sempre acredita que encarna só na Terra, né? Nós só encarnamos na Terra. E aqui Kardec traz, através das respostas dos Espíritos, as afirmações que nós não encarnamos somente na Terra. Então vamos continuar aqui na questão 172, onde Kardec faz a seguinte pergunta: nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? E os Espíritos respondem: não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira, nem é a última, e é uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Olha, aqui ele já explicou um monte de coisa, né? Então ele afirma que os Espíritos dizem que nós não encarnamos pela primeira vez aqui na Terra, que nós já encarnamos em muitos mundos diferentes, tá? E essa aqui, ó, não é a primeira e nem é a última, tá? E na questão 173, ele pergunta o seguinte: a alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Então ele está perguntando, quando a gente reencarna todas as vezes em um mundo diferente? E ele diz, os Espíritos respondem: pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para avançar para um mundo superior. Então ele delimita aqui, né? Que ela vive em um globo, em um mundo, tantas vezes forem necessárias para ele ter o aprendizado, tá? Necessário ali, naquele mundo, para que possa passar para outro. É como se fosse passar de ano na escola, né? Você não passa de ano se você não aprendeu todas as lições, né? E aqui tem uma pergunta anexa à questão 173. Assim, podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? E os Espíritos respondem: certamente. E ele faz mais uma pergunta anexa: podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Por exemplo, passei para outro mundo superior e eu poderia voltar aqui para a Terra? Seguramente, já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Na questão 174, ele pergunta o seguinte: voltar a habitar a Terra é uma necessidade? E os Espíritos respondem: não. Mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Né? Então ele está explicando aqui, ó, se a gente não progride, pode até ir para outro mundo pior. Na questão número 175, existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? E a resposta dos Espíritos: nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Então veja, ele está explicando aqui, ó, que em certos casos existem espíritos mais elevados que já podem ou já estão habitando em outros mundos, que escolhem voltar a habitar na Terra como uma missão. E a gente vê muitos casos de espíritos elevados, né, que trouxeram sua mensagem, como por exemplo, os mais conhecidos, Jesus, né? Jesus que reencarnou sobre a Terra para que pudesse trazer o seu ensinamento. Então ele veio por uma missão e não por uma necessidade de encarnar sobre a Terra. Então vamos ver aqui. Seguinte, uma pergunta anexa a 175. Não seria melhor permanecer como espírito, em vez de encarnar, né, sobre a Terra, ele está querendo dizer? E os Espíritos respondem: não. Estacionar-se-ia. E o que se quer é avançar para Deus. Então ele reafirma: se nós ficássemos só no plano espiritual, ficaríamos estacionados. E o que nós queremos é avançar em direção a Deus. Na questão número 176, ele pergunta: os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar neste sem jamais terem passado por aqui? E eles respondem: sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, pode-se fazer no outro. Então, são questão de experiências que você precisa adquirir, né?
E aí Kardec faz uma pergunta anexa a 176. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Olha que pergunta interessante. Ele está perguntando. Existem casos de espíritos, né, que estão encarnados na Terra pela primeira vez? Isso lá em 1857, Kardec estava perguntando. E eles respondem, há muitos e em diversos graus de espíritos encarnados sobre a Terra pela primeira vez. Então, vêm de outros lugares e encarnam aqui em diversos graus. Outra pergunta anexa. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Existe um sinal? Os espíritos respondem resumidamente. Nenhuma utilidade teria isso. Ou seja, ele não quis revelar, ou não há porquê, né? Mas ele colocou dessa forma. Não teria nenhuma utilidade revelar isso aí, né? Na questão número 177, Kardec faz a seguinte pergunta. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Kardec fez uma pergunta bem extensa, né? Tem que passar por todos os mundos no universo para chegar ao bem final, né? Ao bem supremo. E os espíritos respondem da seguinte forma. Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Então, ele diz aqui, não teria necessidade, né? Tem tantos mundos semelhantes. Olha só, pelo que ele fala aqui, a gente tem uma ideia, então, que planetas semelhantes à condição da Terra existem muitos. Então, não teria nenhum efeito ter que reencarnar. Vou reencarnar naquele outro lá que é parecido. A gente ia ter as mesmas experiências. Então, não teria porquê. E aí, Kardec faz uma outra pergunta anexa a 177. Pergunta o seguinte, como se explica nesse caso a pluralidade de suas existências sobre o mesmo globo, ou seja, várias vidas em um mesmo planeta? E ele diz, ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Então o Espírito da Verdade, ele reafirma a questão da necessidade de um espírito reencarnar várias vezes em um globo, a questão experiência. É isso que ele quer, deseja, precisa buscar para se aproximar de Deus. Na questão 178, ele pergunta o seguinte, os espíritos podem reviver corporalmente num mundo relativamente inferior àquele que já viveram? E ele diz, sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso, e nesse caso aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhes fornecem um meio de progredir. E aí Kardec faz outra pergunta anexa a 178. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Olha, tem muitas coisas nessa pergunta. E ele responde, os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as suas existências mal empregadas num meio conveniente à sua natureza. E ele faz outra pergunta anexa. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? E a resposta? Os que faliram em suas missões e em suas provas. Então vejam que ele fala aqui muito, às vezes as pessoas comentam daqueles livros, né, histórias sobre exilados de capela, espíritos que são transferidos, espíritos que são mandados para mundos inferiores. Ele diz aqui que os espíritos não retrogradam, mas podem reencarnar por missão em planetas inferiores. Então, como nos exilados lá, muitos vieram a reencarnar na Terra devido ao conhecimento que eles não tinham condição moral melhorada, mas o conhecimento para reencarnar na Terra, para ajudar nas questões de tecnologia e coisas do tipo, né? Mas isso remete a várias situações que a gente já aprendeu na doutrina espírita. Bem, meus amigos, é isso que tínhamos aqui para esse estudo de O Livro dos Espíritos. Vamos continuar no mesmo título interessante aqui, na questão 179, no próximo estudo. Então, até lá, meus amigos, até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.